Boa tarde. Então eu vou convidar aqui a Muriel, eu vou convidar a Rita para participar do nosso encontro, que se chama Voz, Autoconhecimento e Espiritualidade. A Rita entrou, deixa eu convidar. Como é que eu faço? Oi, Oi, boa tarde. boa tarde. Então, gratidão pela presença e então, bem-vindas, bem-vindos todos que chegarem. Eu sou Muriel. Hoje eu venho aqui para fazer essa conversa com a Rita, minha amiga querida e professora de canto que tem me guiado nesse processo da quarentena e está sendo muito especial esse trabalho da voz. Então, a Rita, a gente já se conhece faz um tempinho, de outros carnavais, da USP, e a gente sempre compartilha momentos muito especiais. E teve uma vez, inclusive, quando eu estava morando em Buenos Aires, que eu presenciei uma oficina de voz, e era regência, né? Regência que você estava dando pela... Nossa, eu esqueci o nome agora, mas, assim, várias... Tá bem. Pela Pladem, né? É, Uhum. foi muito lindo, assim, foi quase um ritual xamânico, sem eu saber que eu estava indo para isso, né? E Sim. então é um prazer ter você hoje aqui nesse trabalho que eu estou fazendo. E desculpa os barulhos externos, que eu estou no jardim, estamos, né? E tem as cachorrinhas aqui. Então, se você puder, Rita, contar para as pessoas que estão entrando, contar o que você sentia assim, de você, do seu encontro com esse caminho da voz, do autoconhecimento, da espiritualidade, que eu já tenho tentado trazer aqui, né, na minha página, mas às vezes as pessoas não entendem, né, muito bem esse link da voz, do autoconhecimento. Então, o que, que você pode apresentar para as pessoas, contar? Para, Loba! Desculpa. Que linda, ela resolveu cantar, né? Enquanto você não parasse, ela não ia parar. Maluco, bonitinho. Ah, bom, bem profundo, né? Então, na verdade, eu parto da pergunta de o que é voz, né? Então, pensando a voz primeiro nessa relação com o corpo, né, com a fisiologia, assim, inicialmente, onde a voz está no corpo, como a voz se manifesta no corpo, e até eu arrisco dizer, né, que voz é corpo. Não existe voz sem corpo. Mas a gente sabe que existe corpo sem voz. E muita gente buscando sua voz, né? Às vezes até fora, sendo que a voz é dentro, né? Também. Uhum, Ela tem esse aspecto, né, de comunicar, de expandir para fora, mas também tem esse lugar que é dentro. E dentro num âmbito invisível, porque a gente não vê a hora que a gente faz a voz. A gente vê quando a gente estrala o dedo, né? Então, pensando que um mundo muito conectado com a visualidade, música onde a gente pode observar o movimento, né, para fazer a música, tem esse contato ainda com a visualidade, mas a voz, ela é o movimento interno, né, do corpo, que depois a gente escuta na hora da produção. Então, na hora que eu penso a voz nesse lugar,
né? A voz corpo, corpo, voz, a voz que se expressa a partir do corpo. Me vem um lugar assim de intimidade, né, da pessoa, de integridade e também de unicidade, né? Não existe um corpo, uma pessoa igual a outra, né? Outra coisa que eu acho importante dizer é que quando eu falo corpo, eu não estou falando corpo só, o corpo físico. Claro, eu parti desse corpo físico, mas ele é formado, né, assim, na minha concepção, assim, por vários corpos, né? O físico é uma das composições disso que eu estou chamando de corpo, de ser, de pessoa, é o nome que a gente aprendeu a dar, né, na nossa cultura, os nomes. Então, começo, acho que por aí mesmo, né, de olhar para um lugar que é íntimo, que é pessoal, que é individual, que é um lugar de cuidado, um lugar em que surgem muitas questões, né? Será que eu posso ensinar uma voz, né? Uhum. A voz, uma voz aprende, como que uma voz aprende, como a minha voz aprende, né? Então, sempre voltando para mim também para poder entender um pouco essa conexão. Então, acho que esse é o ponto de partida. Uhum. Que lindo. Gratidão. É bem importante mesmo, né? A gente se entender enquanto corpo com várias camadas mesmo, né? E a voz nesse sentido. Tem a voz como expressão, né, do ser, né? Assim, ela é Uhum. conectada totalmente, né, com o Uhum. ser, com essa expressão de si. Então, não sei, quando a gente fala, né, sou uma professora de canto, vou dar uma aula de canto. A primeira coisa que me ocorre é eu estou recebendo a permissão de trocar informações, ideias dentro desse lugar sagrado que é o corpo e a voz de uma pessoa, assim como é o meu, né? E aí vou para um outro lugar que é o lugar da escuta mesmo. Eu acho que a voz, ela depende muito da escuta, de como a gente se escuta, né? Como eu me escuto, como você se escuta, como cada pessoa. Então, são coisas muito pessoais que quando a gente começa a trabalhar, a gente pode ir por uma abordagem mais técnica, né? Esse músculo serve para isso, então vou treinar assim, que é um componente, Uhum. né, desse técnica. A gente pode ir para um lugar que é, vou escutar esse som, como eu me relaciono com esse som, com que afeto, se eu gosto, se eu não gosto, se eu reconheço ele como meu, se ele me deixa tímida, se ele me faz sentir frágil, ou se ele me faz sentir exuberante, ou se ele não corresponde ao que eu estou sentindo, ou se ele expressa uma emoção, um sentimento. Passa por um lugar também de brincar um pouco com isso, né? De como a gente pode se relacionar com o que é essa voz, como eu me escuto, como eu sinto, como eu também brinco com ela, o que ela me oferece de possibilidades, para onde ela me leva, né? Quando eu me disponho a escutar a minha voz. Então, tudo isso a gente já está falando, basicamente, né, de autoconhecimento, porque é muito difícil, mesmo que seja um trabalho muito enfocado só no físico, que o trabalho da voz seja de fora para dentro, né? Seja um olhar de fora que diz existe uma verdade e assim tem que ser. Se não tem a corresponsabilidade, a participação conjunta e esse olhar para dentro, e aí isso é uma jornada de autoconhecimento, né? Não Uhum. tem muito mistério. É, Tem você está disponível a se perceber a partir de outras propostas, né? De outras proposições até, né? Isso tem muito uhum. a ver com isso. É mesmo. Nossa, nossa, o seu trabalho eu acho tão lindo assim, porque falando como uma pessoa que ama cantar, né? E que sempre buscou aprender assim, cada vez mais, né? Então, eu sempre tentei me envolver em lugares assim que as pessoas cantam, né? Naturalmente, eu percebi.
corais, sabe? Desde adolescente, coral, eu participei de vários, e grupos até espirituais, né? Que tem essa coisa do cantar. E, e eu vejo, assim, o seu trabalho tão profundo nesse caminho mesmo, sabe? Do autoconhecimento. Porque eu já tive vários professores muito legais que me ensinaram muitas coisas, e às vezes professores que não têm aquele nome, né, lugar de, eu sou o seu professor, mas que a gente acaba aprendendo, né, que a música é muito isso, né, de estar junto com a pessoa, de aprender. Mas a maioria das pessoas, elas, eu vejo que trabalham com a voz assim no sentido de faz assim, né? Ai, não, faz assim, tipo, o som desse jeito, e eu sinto que você vai pelo caminho de dentro mesmo, né? Da respiração, né? Então, e, e primeiro, né? Como a gente está se sentindo, né? Sempre você me pergunta como eu estou me sentindo. E aí, dentro das possibilidades, né? Eu tenho visto, assim, como a minha voz vai mudando cada dia e, e você vai me conduzindo, assim, nesse sentir mesmo, né? Porque a gente não tá igual todo dia. Não é todo dia que fazer aquela técnica, né? E faz a voz desse jeito, que vai adiantar, né? Então, esse sentir, esse se escutar, está sendo muito potente nessa jornada. Eu trago uma experiência, assim, que para mim foi muito importante, que foi meu contato com o desvendar da voz, que é uma cantoterapia, mas que também está voltada para o canto artístico, e que como está dentro da antroposofia, né, uma escola de canto desenvolvida dentro da antroposofia, foi desenvolvida pelo próprio Rudolf Steiner, junto com uma cantora que se chama Valborg Verbeck, e ela era sueca, né, são das pessoas que já não estão mais nesse mundo presentes, mas enfim, deixam esse legado. E justamente, né, nessa conexão com o espiritual, mas dentro da visão antroposófica, né? Então, só para localizar que eu estou falando isso. Mas uma coisa que ali, nas minhas experiências, né, assim, eu aprendi é que tem um pouco a ver com isso mesmo. A voz está muito ligada ao que a gente sente, ao que a gente expressa. Ela acontece muito no cotidiano. Todo dia você fala, você respira. Então, a gente não é, no mundo ocidental, né, ligado a estar nesse estado de atenção. Se eu não consigo perceber o que acontece comigo, no meu corpo, nos meus movimentos, isso envolve, né, como eu estou, se eu estou mais ansiosa, minha respiração vai estar mais curta, se eu estou mais relaxada, minha respiração está mais profunda. Tudo isso acontece, né? Eu não é que eu estou presa a um ser, são estados anímicos, né? Usando uma terminologia assim. E, enfim, isso vai influenciar. Então, se eu não consigo aprender como eu me escuto ou desenvolver esse outro olhar, não vai existir técnica que vá resolver o meu problema, porque pode ser até localizado, né? Quer dizer, esse músculo, se você mexe ele assim, vai acontecer tal som. Claro, a ciência da voz, ela está super evoluída, descobrindo várias coisas nas relações musculares, né? E a própria fisiologia, ela faz parte também desse autoconhecer e dessa conexão com o espiritual, porque, claro, esse corpo que está aqui, ele existe da maneira que ele está porque ele é atravessado de várias experiências, pela memória ancestral que eu carrego, por vir da família que eu vim, né, ou cada pessoa da família que veio, por tudo que eu escutei, pelas coisas que eu aprendi, por essa memória ancestral dos aprendizados dos meus ancestrais. Enfim, tem muitas coisas que estão presentes aí. Então, independente da religião de cada pessoa, ou se você acha, né, da sua crença, a relação com a espiritualidade, eu acho que ela se manifesta também muito nesse lugar, né? E do autoconhecimento, até que eu me sinto até um pouco mais confortável para falar no lugar do autoconhecimento, porque eu sinto que espiritualidade é uma palavra que evoca muitas coisas no imaginário das pessoas, né? Uhum. Então eu tomo bastante cuidado, assim, porque eu reconheço que existe
um trabalho amplo quando a gente se dispõe a trabalhar a própria voz. Uhum, Mas mesmo as palavras, né, na forma como elas aparecem, o que elas significam em termos de conceito no mundo que a gente vive é muito relativo para cada pessoa também, né? uhum, A gente até estava falando disso, né, da relação com as palavras, enfim. uhum, E o ah, conecta inclusive isso, né, essa sabedoria da palavra, né, de você transformar o som em fonema, e esse som em fonema que vai virar uma melodia ou que vai alcançar o ar de alguma forma específica que o seu corpo é que desenha, né? Então, que corpo é esse? Se você fala fisiologicamente, que músculos se movimentam, mas também o que você sente quando isso acontece, o que você transmite, o que a sua uhum. respiração transmite, né? Seus batimentos cardíacos, enfim, está tudo envolvido. É verdade. E, e essa questão, né, em relação à espiritualidade, assim, eu sinto que na nossa sociedade tradicional, a gente tem uma visão de espiritualidade, né, naturalmente, assim, meio que nesses sistemas de crenças, né, que um nome evoca, como se a espiritualidade tivesse ligada a uma igreja, né, e a um sacerdote, algo nesse sentido. Mas eu, né, penso a espiritualidade assim num campo maior mesmo, né? Como não somos só um corpo, também somos espírito e temos uma sensibilidade. Então a voz ela atua também nesse campo mais sutil, né, de comunicação assim, que a gente nem imagina. Então várias vezes já aconteceu assim de sei lá, pensar numa, lembrar de uma amiga e pensar numa música e depois a pessoa me manda música, sabe? Coisas assim que Hum. você só pode pensar que é algo espiritual, né? Não, não tem outra explicação. E, e aí o que eu acho bem interessante. Ai, desculpa a loba aqui, tá? Loba! Puxa, muito para mim tá tudo bem. A gente vai ser um canto de cor. Tá tudo certo. Para mim eu gosto. Vem cá! O que eu acho bem interessante, né, que em vários campos, assim, vários centros religiosos mesmo, né, o canto ele é um instrumento poderoso, né? Se a gente for ver várias religiões assim que não tem nada a ver umas com as outras, tipo, em vários lugares as pessoas se reúnem para cantar, né? Esse instrumento que todas as pessoas trazem, né? Que é a voz, que às vezes fica adormecido, mas que é um lugar de transformação também, né? Das energias. Então, o próprio coral, eu lembro que eu ia para o coral, assim, e não tinha, né, nada a ver com igreja, mas eu lembro que das primeiras vezes que eu comecei a ir em coral, aí eu lembro que só de estar lá no meio eu ficava, nossa, que lindo, e parece que aquilo me transformava, sabe? E aí depois eu fui participar de alguns lugares, assim, que as pessoas se reúnem para cantar, né? E mas nem todos os centros espiritualistas veem também esse caminho do autoconhecimento com a voz, sabe? Eu vejo que às vezes as pessoas elas machucam muito a própria voz por querer cumprir um padrão, por exemplo, as mulheres têm que cantar assim, bem agudinho, todo mundo. E às vezes aquela mulher não tem a voz agudinha, né, daquele jeito. Então muitas pessoas também acabam se machucando, né? Nesse mesmo, por isso que eu acho muito interessante nessa relação da voz com autoconhecimento e espiritualidade, porque as duas coisas não necessariamente não estão muito claras para muita gente, sabe? Então, por isso que eu senti também de trazer você hoje, né, para também falar, assim, por exemplo, alguém que não, que pensa que não pode cantar, né? Que sugestões você dá para a pessoa nesse campo, assim, do cuidado mesmo, né, com a voz e com esse desvendar, porque a gente canta e a gente vê que acaba abrindo, né, muitas coisas, muitos lugares delicados, né, que às vezes são feridas, né, que a gente conversa, né, mesmo nos nossos encontros, às vezes eu falo, nossa, hoje eu não estou muito bem porque, sei lá,
alguma coisa mais delicada. Então a voz ela é muito, ao mesmo tempo, né, muito poderosa, assim. E o que que você pode falar isso para as pessoas que não ainda não assim se ouviram nesse campo? Eu te escutando, me ocorrem três coisas, né? Primeiro, esse lugar do pode ou não pode, muito associado ao certo e ao errado, né? E ao mesmo tempo, algo que me ocorre assim, a gente vive do mesmo jeito, né? Que a palavra espiritualidade remete a um monte de coisas. E a gente vive num mundo de muitas religiões, de muitas formas de conexão espiritual, né? E até de pessoas que não têm, né? Que não acreditam e, enfim, que estão vivas, estão vivendo e que são absolutamente céticas. Eu acho que todas essas pessoas, para mim, são incluídas, né? E a verdade é essa verdade composta por tudo isso, né? Eu penso que do mesmo jeito que as palavras têm significados específicos para cada cultura, música também, né? O que é música, o que é cantar, o que é certo, o que é errado, o que é fazer musical, seja ele ritual, ou seja ele para entretenimento, ou seja ele, no caso até mercadológico, né, para o sustento mesmo, como um trabalho ligado a essa necessidade monetária, enfim, né? A gente vive num mundo de muitas possibilidades. Vão ter coisas que são certas e erradas para cada situação que a gente tiver, né? Enfim, o que eu acho que a voz está antes disso. Só que muitas vezes acontece, por exemplo, de eu olhar para fora de mim e olhar, não, a voz está lá, naquele jeito de cantar daquele coral, ou está dessa. Então, independente do que cada lugar traz, né, de como quer trabalhar o seu som, o seu canto ou a sua voz, tem a pessoa antes. Então, quanto mais eu me coloco fora de mim, projetando chegar num resultado, e aí não importa se é para ser cantora de ópera, ou se para cantar numa roda de violão ao redor da fogueira, ou para cantar com a minha família, ou numa escola de música, ou num coro, ou num rito, num ritual, enfim. Se eu estou fora de mim, com certeza eu estou impondo para minha voz algo que não necessariamente é, é o que mora no meu corpo. Ao mesmo tempo, tem um lugar muito interessante que é esse fora de mim que eu escuto, está me ensinando coisas constantemente acerca do meu corpo e da minha voz. Então, o trabalho é para fora e para dentro, sabe? Então, primeira coisa é a gente se observar o quão para fora a gente está e se não é o momento de olhar para dentro. E também, às vezes, essas imersões profundas para dentro precisam, de novo, desse olhar para fora. Eu acho que a relação é muito isso, né? A gente se pôr em relação com o mundo. Por exemplo, o que eu escuto, claro que me compõe como ser. Agora, se eu agora estivesse escutando tudo que está soando aqui do meu lado, eu não ia conseguir conversar com você, mas estou sendo atravessado por diversos sons que vêm de fora para dentro e que me compõem, inclusive como ser escutante, e como eu penso musicalmente, ou sinto musicalmente a partir desses sons. Então pode ser o som do carro que passou ali, ou pode ser uma música, ou pode ser o som de um instrumento. Acho que o trabalho tem mais a ver em criar essas pontes, sabe? De como. E aí, para quem nunca canta, primeiro que eu acho que todas as pessoas cantam, né? Assim, uma vez que você sabe fazer vibrar a sua laringe e esse ar se movimenta produzindo som, você já tem a voz acontecendo, né? Então é partir desse lugar, aonde eu estou mais confortável com a minha voz. Eu acho que é a primeira pergunta a se fazer. E não ouvir uma inadequação como algo proibitivo, porque eu acho que isso também acontece muito. Eu tenho uma coleção de nãos que me fizeram desistir de pesquisas que poderiam ser uma pesquisa e não necessariamente para que eu fosse uma pessoa especialista, né, em algum tipo de canto. Mas aí esses nãos que a gente vai colecionando, que também vão dificultando esse acesso ao nosso próprio ser, né, vocal, cantante.
E o que eu vejo como uma pessoa que mora numa grande cidade, industrializada, de uma cultura de massas e tal, como muitas vezes esse modelo de canto, que é o cantor da grande mídia, blá blá blá, pode ser algo que seja muito inspirador ou muito inibidor. Então, em cada lugar, a gente vai percebendo cada pessoa, né? Qual é a história que ela conta? Que história você conta para você mesmo da sua voz? Aonde estão os seus sims? Aonde estão os seus nãos? Se você quer não cantar, fica no não. Mas se você quer cantar, vai para o sim. E começa ali, pouco a pouco. Brincando, né? Acho que descobrir a criança interior nesse momento, se permitir fazer coisas divertidas mesmo, que te fazem rir de si próprio, né? Para tirar, para requalificar também, né? Essas escutas, para criar essa conexão, né? Interna e também tirar um pouco do peso do trabalho, né? Porque, enfim, eu acho que tudo isso está conectado a, a como a gente opta, né, por viver e a cultura que a gente está inserida, né? Uhum. Então também tem muito isso, né? Eu opto, mas tem uma coisa onde eu estou inserida. Voltou para isso, né? O fora, o dentro, o fora, essas pontes são traçadas. Não sei se eu fui claro. Sim, super. O que que as pessoas que estão acompanhando estão sentindo em relação a essa conversa? Para mim é super claro, né? Eu queria sentir o que que os outros pensam, porque eu já ouvi muito isso, assim, da pessoa falar: ai, não, eu não canto, não sei cantar nada. E é muito louco, porque eu já vi pessoas que falam isso, mas aí você pega elas cantando, assim, despreocupadamente, tipo, né, sem ninguém ver, e elas cantam bem. E aí, quando você fala, ah, você tá cantando, aí a pessoa, ela volta para um canto que você vê que é tímido, né, ou que ela não tá à vontade, assim. Então, acho que tem muito a ver, assim, com esses nãos que às vezes a gente acaba se dando, né? Ou que nem aquele próprio texto que eu te enviei, que você tinha me falado, né? Nossa, tô lendo esse livro, aí eu já tinha lido, né? E a gente conversou que conta, né, desse livro, Los Quatro Acuerdos, que o autor conta uma história, né? Que a menina, ela, um dia ela estava com a mãe, e a mãe, ela estava cansada, e a menina estava cantando, e aí a mãe falou: ai, fica quieta, sua voz é horrível. E aí conta que aquilo foi, sem querer, foi um feitiço ruim, né? Que a mãe lançou inconsciente para a filha. E aí depois a filha cresceu achando que ela não podia cantar, né? E ela tinha até vergonha, assim, de falar as coisas que ela sentia, vontade de falar, né? Então, esse caminho da voz, ele é tão profundo, né? Esses nãos que você disse, assim, não são tão simples, né? Da gente identificar e voltar no passado e perceber a situação e tentar ressignificar isso, né? Sim, e eu, quando eu ouço você assim, e esse é um discurso, é uma narrativa muito comum de muitas pessoas, né? Então, essa passagem do livro ainda ela é muito forte, porque quantas vezes eu não ouço de pessoas, ah, porque eu sempre ouvi que a minha voz é feia, ou que eu não posso, enfim. Então, para mim, já parto desse lugar que não existe eu não posso. Existe qual é o caminho afetivo, acolhedor, que vai ajudar cada pessoa também a se reencontrar com a sua música e com a sua voz. E um lugar também de muita compaixão, né? Porque a gente precisa trabalhar uma escuta compassiva até com a gente mesmo. Eu Uhum. sinto que esse processo assim me ensina nesse lugar, né? Parte também da autoescuta. É isso mesmo, né? Olha aqui a Briasa da Mata, que lindo esse codinome. Ah, eu não Está consigo. dizendo, muito sensível a essa leitura, essa dinâmica de dentro para fora e o inversa relação do ego com nossa expressão. Nesse caso vocal é um trabalho profundo e constante. Exatamente.
E essa relação com o ego, claro, porque é isso, né? A gente está sempre mediada, né? Por, por isso, né? Quem a gente quer se mostrar, como a gente quer aparecer para o mundo, né? Se mostrar. E aí, nesse olhar para dentro, muitas vezes a gente vai revelar coisas que também, eu não sei, às vezes eu tenho uma sensação assim que a escuta está acontecendo aqui, né? Os sons estão todos aqui. Os que estão soando e os que podem soar, potencialmente soando. E aí eu vou, nossa, então eu vou cantar aquela música que está na minha cabeça. Aí na minha cabeça eu estou cantando e estou com essa escuta com uma voz. Na hora que ela aterra, né, que ela se ancora no meu corpo, quantas vezes meu corpo fez isso? Não sei. E aí, quanto menos vezes, claro que vai ser uma coisa mais investigando lugares. Talvez ele já esteja, nossa, conheço esse lugar. E talvez ele precise investigar mais lugares. E hierarquizar, né, que eu acho que é o grande problema. Ah, não, essa pessoa tem muita facilidade, então ela é melhor. Não. Ela só traz uma bagagem no corpo dela, de uma memória ou de uma corporalidade que já tem um. E que não quer dizer que é melhor. E que não quer dizer que quem não acessou esse lugar no seu corpo jamais vai acessar. Ou é pior, ou não merece, ou ai, porque eu trabalho. Não, porque o trabalho é esse mesmo, né? Quando a gente se propõe a entrar no trabalho de autoconhecimento, o problema é que às vezes a pessoa vai cantar e não percebe que é um processo de autoconhecimento, né? Uhum. É. E aí acaba descobrindo o que é. Mesmo que seja só por puro deleite, você também descobre muitas coisas. E esse processo de autoconhecimento também não necessariamente tem que ser sofrido. Uhum. Claro que às vezes você encontra lugares, né, de tristeza, coisas profundas estavam ali guardadas e que liberam, mas também libera alegrias, também libera prazer. E buscar se conectar com isso, né, com o que te faz bem, com o que te dá prazer, eu acho que é muito fundamental. Que também a gente é ensinado a que as coisas são difíceis e que tem que ser difícil e que os processos têm que ser sofridos, né? Uhum. Eu não Verdade. sei. Eu acho que não o tempo todo, né? Às vezes É. mas isso não é uma regra, né? Uhum. Assim. Total. E as músicas, né? Que nem Amor Só É Bom Se Doer, né? Tipo, as músicas, o imaginário popular também contribui para isso, né? Como se houvesse um sentimento de culpa, assim, da pessoa estar sentindo prazer em fazer algo simples, né? Tipo, ai, tem uma pandemia horrível, né? Mas eu tô aqui cantando, eu posso me sentir bem. Tipo, não tem, tá tudo bem, né? Eu cantar e eu me sentir bem, né? Assim, dentro do meu Uhum. campo, mesmo no momento difícil, né? Porque eu acho que às vezes tem isso, assim, meio que é tão forte, né? Sei lá, vários padrões, assim, sociais, né? De culpa, né? Sei lá, de uma coisa, assim, muito cristã também, de como se a pessoa ela não pudesse sentir pequenos prazeres, né? Por exemplo, no canto, assim. Eu acho que tem uma coisa muito legal na voz, pelo menos na forma como eu também tenho estudado isso, né? E essa relação entre dor e prazer, que tem uma voz que é a que sai demonstrando onde está a dor, que é a voz do lamento, que é a voz da tristeza, que é a voz da dor, a voz do choro, a voz de quando você se corta e faz, ai, que tem isso. E tem também a voz que é aquela que vem para curar a dor que você mesmo detectou. E você tem as duas coisas em você. E elas são expressões. Quando eu penso isso artisticamente, as duas coisas são interessantes para mim no campo artístico, né? E quando eu penso isso no campo do autoconhecimento, é acolher também a hora que aperta, que range, que é esquisito, que esteticamente seria um som não aceito. E eu acho que a música, os pensamentos, né, na musicologia, já tem caminhado muito, né, sobre o que é um som musical, como a gente pode escutar, né, isso num âmbito mais do pensamento da música ocidental, né, que tinha muito esse lugar do som muito afinado, enfim, já caminhou muito. Então, dá para a gente ampliar também essa escuta, trazendo vários elementos, né? E acolher, né? Acolher e entender que as duas coisas são importantes.
a hora que você percebe, porque ela também vai revelar ali a dor, a vulnerabilidade. E esse cantar que é como uma meditação ativa, né, também, que é como um mantra, que você está, às vezes, cantando uma música ou improvisando, e aquilo vai te acolhendo, vai abrindo espaço, porque a respiração vai fluindo de outra maneira, vai encontrando outros ritmos, né? O seu ritmo pessoal em contato com o universo sonoro mais amplo, ele se expande nesse universo. Claro, se eu ouço uma voz de outra pessoa e eu posso visitar esse som, é uma expansão do meu corpo, da minha escuta, das minhas possibilidades, até artísticas, criativas, né? A partir desse contato. E aí eu posso trazer isso para mim e visitar isso outras vezes, né? Porque uma vez que eu vou para aquele lugar conduzida por alguém, eu já aprendi o caminho, né? Eu posso ir por mim mesma também. Então acho que isso é o que também está ligado a esse lugar do autoconhecimento, né? Uhum. Total. Ai, que lindo. E gratidão. Ah, é tão legal sempre e fazer, né, os nossos processos assim, essas trocas, né, para quem não não sabe, né? A gente está fazendo trocas, né, dos nossos atendimentos e eu sinto que está aprofundando, sabe, tanto assim esse estudo, né, das cartas e tudo assim com a voz mesmo. E tenho chegado a lugares muito profundos, assim, dentro de mim, sendo guiada, sabe, por você. Então, também aproveito, assim, para recomendar para as pessoas o seu trabalho, né, que é muito lindo e muito cuidadoso também, de muito acolhimento, assim, porque quando a gente chega na nossa voz, né, a gente fica meio nua, assim, né, nesse trabalho. E, então, eu sinto de recomendar, assim, né, que, nossa, vale muito e, e é de muita confiança, assim. Então, quem estiver participando ou assistir depois, né, acompanhem o trabalho da Rita, ela sempre faz vários movimentos super lindos, assim, de música e E conta mais, para as pessoas, né? Aquela vez que eu te encontrei em Buenos Aires, que você estava dando uma oficina junto com o Max, e que era de regência. Como é que era? Era uma coisa muito assim, orgânica, né? Eu lembro que vocês passavam umas coisas assim, meio de movimentos de pássaros, e era. Ah, se puder Uhum. contar, assim, tipo, Vou rememorar. explicar um pouquinho, tá? É, antes de mais nada, assim, também quero dizer que para mim fazer a troca com você está sendo super importante, porque é isso, né? Eu acho que a gente aprende o tempo todo e conhecer o seu trabalho, poder receber também o seu olhar nesse meu caminho de me conhecer mais profundamente, assim, está sendo super importante. E como potencializa, né, acho, o trabalho da outra, assim, porque não é só eu aprender de mim, eu estou recebendo ensinamentos e conhecimentos de coisas que eu estou podendo aprofundar e relacionar com a forma como eu trabalho de uma maneira muito interessante, assim, muito profunda mesmo. Então é recíproco. E eu também recomendo totalmente assim o seu trabalho para as pessoas, tanto de leitura de mapa, de tarô, de acompanhamento em jornada de autoconhecimento através, né, das medicinas dos oráculos em geral e dos florais. Eu acho que tem a gente se sentir acompanhada, né, estar sendo observada, acompanhada e conduzida, né, em estradas por saberes, assim, e nesse lugar da troca, da escuta, eu acho que é incrível, assim, né, muito bom. Bom, Gratidão. então vou contar um pouco do que foi no Fladem. Eu estou virando aqui porque já está no pôr do sol, eu estou do lado de fora e eu não tenho uma luz dessas que deixa a gente clarinho. E aí agora está na mão. Então, o Fladeio, que foi na Argentina, né, em 2016, em Buenos Aires, foi um encontro internacional do Fórum
cada ano o fórum se encontra num país diferente, é um fórum de educadores musicais da América Latina. E eu, nessa época, estava trabalhando em parceria com o Max, num projeto que a gente chamou de Vozes Sinérgicas, Barulho Max. E a gente inscreveu no seminário 2 trabalhos. Um que era uma oficina de regência por sinais, e o outro que era um concerto interativo. Então, o que a gente fez? Na oficina de regências, a gente passou uma série de sinais, de códigos, para as pessoas que fizeram a oficina, já prevendo que no concerto interativo essas pessoas poderiam reger usando esses sinais e que iam ter pessoas que fizeram a oficina que iam conhecer esses sinais também e iam puxar um coro. Então ia começar a acontecer coisas de música coletiva, tendo algumas pessoas que já sabiam um pouco o código e outras que iam aprender ali na hora, porque no fundo o código é muito autoexplicativo. Aí sobre o tipo de sinais que a gente usa, vai desde monossolfa, assim, mas não monossolfa tradicional, mas do tipo mais pensando em, sei lá, ou vai mais pro agudo, vai subindo a mão, vai mais pro grave, ou colocando, se quer usar grau de escala, né, numa coisa mais técnica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá. Cada para cantar, sei lá, melodias, ou com gestos. E aí também, se você não conhece nenhum sinal, você pode inventar o seu próprio sinal. E uma série de códigos de sons, como isso, pássaros, animais, falas, que não necessariamente precisam ser afinados, mas que entram no jogo musical como paisagem sonora, como textura, como timbre, e que acaba provocando uma atividade musical mais inclusiva, porque, por exemplo, quem não tenho voz, sabe assobiar, sabe imitar um cachorro, ou vai se desinibindo. Então, também um pouco do objetivo do nosso trabalho, naquela época, e meu continua sendo, né, e acho que do Max também, é de sempre oferecer um ambiente mais inclusivo para todas as sonoridades possíveis. Então, os sinais também têm a ver com isso, né? Assim, a escolha do que a gente traz de sinais para ser um ambiente inclusivo. E essa coisa de compartilhar a regência. Então, quando começa o jogo, eu estou regendo a primeira, sei lá, vamos todo... Daí eu já ponho outra pessoa para reger e aí eu saio do foco. Essa outra pessoa vai escolher outra e aí o jogo começa a se disseminar entre as pessoas participantes de uma forma que eu não preciso mais atuar. Eu posso até ir embora e deixar as pessoas jogando lá sozinhos. Não foi o que aconteceu lá no Fladem. O que aconteceu? A gente disparou o jogo, criou a roda, assim, né? Depois da oficina. E aí a gente tinha alguns combinados com algumas pessoas de coisas que iriam acontecer, né? Durante o evento, mas a coisa foi se desenrolando organicamente. A gente sabia também que estava no ambiente de educadores musicais, enfim. Mas eram 400 pessoas no auditório, no salão, assim, foi super mágico. E foi bem isso, bem orgânico mesmo, das pessoas se apropriarem, né, do fazer, assim, até da condução do que estava acontecendo. E aí o poder mesmo do ritual, do encontro, do fazer coletivo e da escuta, que é autoexplicativa, né? Eu acho, assim. A gente não precisa muito de falar, a gente precisa da experiência. Uhum. Sim, total. Nossa, foi muito especial ter participado. E foi muito louco, porque eu não estava acompanhando o evento, né? Eu fui lá, assim, eu descobri que vocês estavam em Buenos Aires, que vocês iam dar uma oficina. Aí eu fui cair meio de paraquedas, assim, e foi super legal, muito mágico. Uma experiência muito sagitariana. É um lugar que eu sempre vejo, assim, que eu sempre encontrei, né, em você também, assim, da gente se encontrar em lugares, assim, inusitados, né? E cada uma na sua busca, assim, e às vezes de bicicleta. Sim. Muito legal. E você sente de compartilhar algo mais com as pessoas, de repente
cantar alguma coisa, assim, pra gente ir encerrando, que daqui a pouco já vai dar. Nossa, olha, são 5h48, passou super rápido, né? Uhum. Passo rápido. Ah, sinto primeiro de agradecer, assim, essa conversa, né? A gente poder falar desses temas de uma forma aberta, né? Pessoal, poder trazer a partir da minha experiência mesmo. E também acho que todas as coisas que eu falo, que eu expresso, partem da minha jornada pessoal, né? Então, isso eu acho que é o mais importante, né? Aquilo que a gente vive, que a gente busca, que é o que me conecta, é o que eu posso compartilhar. Nada está fora, né? Assim, de mim, desse momento. Então, é o momento que eu estou vivendo, assim, inclusive, né? De entender quais são esses lugares dentro que já estão também. E, não sei, agradecer todo mundo que participou, que assistiu, que contribuiu. Obrigada pela escuta também, pela disposição nesse fim de tarde de sábado, já quase noitinha de outono, que possa inspirar vocês a seguir nos seus estudos sonoros, nos seus cantos, nas suas pesquisas pessoais, nas suas aulas, nos projetos que vocês estão investindo, facilitando, ou só num cantar diário ali, ter uma playlist de música que você gosta para soar ali na hora que você está descontraído e cantar. Já é incrível isso, né? Uhum. Ah, que Não linda. sei se eu sinto de cantar agora, eu tô com o celular na mão, aqui no jardim, escurecendo. Não Sei. Ah, sei, como você não estou se sentir. preparada assim para isso. Acho que eu Uhum. tô muito assim com o celular. Sei. Ah, então depois a gente pode. Uma hora a gente pode preparar alguma coisa, aí eu Fazer uma de compartilho. O cantos. que você acha em outro momento, se você sentir de me mandar alguma coisa, ou mesmo dos nossos encontros, eu posso gravar um trechinho e compartilhar com as pessoas também. Que eu... Mais simples da gente um dia fazer uma troca de uma live de troca de cantos. Eu canto uma, você canta outra. Legal. A gente faz essa troca. Acho ótimo. Pode ser legal. Tá bom? Tá bom, gratidão pela presença. Agradeço. Um prazer ter você aqui. Gratidão a todo mundo que esteve também, a Cami, a Sandra. E aí, só aproveitando para dar um recado final, né, que eu abri uma ação beneficente em prol do projeto Ajagunã, que é um projeto vinculado ao Núcleo de Artes Afro-Brasileiras da USP, né, que é conduzido pelo mestre Pinguim, de capoeira. E aí eu vou oferecer 100 números, de 1 a 100, no valor de R$ 10, né, e todo o valor vai ser direcionado para o projeto Jagunã, que tem uma causa também, né, social, que visa, assim, já está, o espaço já está em construção, falta o telhado, falta o acabamento, né, que é para o ensino da cultura afro-brasileira, né, para as pessoas da comunidade de Dias d'Ávila, na Bahia. E então eu quero muito, né, que poder assim visitar esse lugar um dia e quem sabe, né, Rita? Vamos juntas também. E, e é isso. Então, gratidão. Gratidão. Foi super gostoso conversar. Obrigada pelo convite e até já já. Até. Beijo. Beijo.